eu quero falar sobre sedentos pela presença de Deus. Sedentos pela presença de Deus. Diz o Salmo 42, versículo 1 e 2, obrigado, meu Reginaldo. Versículo 1 e 2: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face do meu Deus? Olha que coisa linda. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face do meu Deus? Diga amém. Diga comigo: Senhor, aumenta a minha sede. Fala só mais uma vez: aumenta a minha sede. Agora senta um pouquinho, e eu vou lhe fazer uma pergunta muito básica. Qual é o nível da tua sede? Qual é o nível da tua sede? Há muitos anos atrás, meu pai pastoreou na cidade de Rodelas. A cidade de Rodelas fica nas proximidades do São Francisco, fica na beira do São Francisco. De Paulo Afonso para Rodelas nós temos aproximadamente 120 quilômetros. Rodelas é uma região árida, muito seca. Pastor Osni conhece a região. Pastor Ilquias também conhece a região. E naquela época, uma certa feita, o meu pai lançou um desafio na igreja: quem quer ser usado por Deus? Todo mundo levantou a mão. Eu não levantei a minha porque eu não queria. Eu não queria ser usado por Deus, é isso que eu estou lhe dizendo. Eu queria que Deus me deixasse em paz, sentado na minha cadeira. E eu tinha dito a Jesus: o Senhor vai fazer o seguinte, o Senhor vai me fazer próspero, rico, que eu vou ajudar quem for fazer a tua obra, mas eu ir fazer não, me deixa quieto. Então todo mundo levantou a mão, eu fiquei com a minha mão baixadinha porque eu não queria. Quando meu pai, todo mundo levantou a mão, ele falou assim: nós temos aqui algumas agrovilas que não tem igreja. Quem está disposto a ir dirigir culto nas agrovilas? Ninguém levantou a mão. Eu que não levantei a minha, no sábado, peguei a bicicleta, amarrei uma lamparina, que antigamente nós chamávamos de Aladim, e fui dirigir culto em 2 agrovilas. E passei a fazer aquilo semanalmente. Num daqueles dias, numa daquelas tardes, eu estava voltando da agrovila, e lá, irmão, lá é quente. Mas é quente com gosto. É quente sem economizar energia. E eu fui tomado de uma sede muito grande. E eu não tinha levado água. E, pelo menos naquela época, era uma região que chovia muito pouco. Muito pouco. Naquele dia tinha dado uma chuvinha muito, muito leve. E eu estava voltando da agrovila no final da tarde, mas a sede estava enlouquecedora. E eu passei numa beirada ali onde tinha um pequeno poço, um pequeno poço. Tinha água ali, muito rasa, barrenta, e eu agachei ali e afastei não sei o que, né? Porque quanto mais você mexe, mais a poeira sobe, mais o barro sobe,
mas eu afastei e bebi água. Quando eu terminei de tomar água é que eu vi que tinha um sapo morto na água que eu acabei de beber. Mas o nível da minha sede me fez beber água. Ouvi outro dia o testemunho de um missionário no deserto do Saara. Voltando de um culto, ele se perdeu. E depois de caminhar horas e horas, a água dele acabou e ele foi tomado de sede. E de repente ele viu à sua frente reluzir uma fonte de água, uma poça de água, e ele caiu de boca e bebeu a água desesperadamente. Só depois que passou a sede é que ele viu que na verdade era urina de camelo. Mas o nível da sede lhe levou a tomar aquilo para resolver a questão da sede. Preciso lhe perguntar, qual é o nível da sua sede por Deus? Deus não se manifesta a quem o quer apenas um pouquinho. Deus não se manifesta apenas a quem o quer apenas de vez em quando. Deus só se manifesta de maneira plena a quem o deseja intensamente. O Salmo de número 42 é um salmo da família dos filhos de Coré. Embora nós tenhamos a cultura de dizer Davi falou, não, o Salmo 42 não é de Davi. É um salmo dos filhos de Coré. E esse salmo expressa a profunda ânsia, a profunda sede, o profundo desejo de um adorador pela presença de Deus. Não se sabe exatamente quando esse salmo foi escrito, se foi no período do cativeiro de Babilônia, e o salmista está ansiando com saudade do templo de Jerusalém, ou se era um exílio pessoal, um exílio particular. O fato é que ele expressa o seu desejo de estar na presença de Deus, porque dentro do contexto do salmo se percebe que ele estava longe de Jerusalém e, portanto, longe do templo, e sem receber de Deus a palavra, sem sentir de Deus a presença no ambiente do culto e da adoração. Então ele exclama: a minha alma, como o servo brama, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A alma do salmista é retratada de forma angustiada, desejosa, sedenta pela presença de Deus, como alguém que é capaz de beber urina de camelo por causa da sede, como alguém que perdido no deserto precisa beber por uma questão de sobrevivência. O que o salmista está retratando é que a presença de Deus é uma questão de sobrevivência. Ou eu tenho a sua presença, ou eu sinto a sua presença, ou espiritualmente morrerei. Esta é a expressão do salmo. O salmista expressa a sua luta para se manter perto de Deus, saudade de Deus, vontade de Deus. Ele se sente afastado, meio que abandonado, meio que relegado, e diante disso ele diz: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face do meu Deus? Se o irmão lê o salmo inteiro, e eu lhe sugiro lê-lo hoje à noite antes de dormir, o salmista manifesta que os seus inimigos estavam zombando dele,
por causa da sua sede. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto zombam de mim, dizendo: onde está o teu Deus? Questionavam a providência de Deus na vida desse salmista. A grande lição desse salmo é que em tempos de crise, a sede por Deus deve nos levar a uma busca mais insistente da sua presença. Em tempos de esfriamento espiritual, a nossa alma precisa desejar Deus mais profundamente, mais ardentemente. E é isto que o salmista retrata ao longo destes 11 versos. A sua sede profunda pela presença de Deus em meio à crise revela uma natureza dependente do Criador. E quando ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Estudiosos dizem que o cervo, a corça, é um animal do deserto, vive nos ambientes mais inóspitos, mas quando chega a sede, o cervo emite sons parecidos com gemidos, expressando a sua sede, e ele levanta a sua cabeça ao vento, na expectativa de sentir o cheiro das águas, trazido pelo vento, para que ele saiba em que direção caminhar, na busca de saciar a sua sede. Deus espera que nós tenhamos tanta sede por Ele, que ergamos a nossa cabeça na expectativa de que o Espírito Santo sopre o cheiro da presença de Deus, para caminharmos na sua presença, para buscarmos a sua presença. Existem lugares, eu estive ministrando uma certa feita na Bélgica, e lá estava uma irmã da Holanda, e ela disse: pastor, eu estou a 5 horas daqui, mas na minha região não tem uma igreja, eu só congrego a cada mês uma vez, viajo 5 horas para participar de um culto. Alguns anos atrás eu fui pregar num lugarzinho no meio da Amazônia, conhecido como Crepurizão, lá no meio do garimpo da famosa Serra Pelada. Para você ter uma ideia, chegar lá é tão complexo que eu saí daqui na quinta-feira, fiz Salvador, Belém. Quando eu cheguei em Belém, o avião que sairia para Itaituba já havia partido, então eu tive que dormir em Belém, e na sexta-feira embarquei para Itaituba, no oeste do Pará. Quando eu cheguei em Itaituba, o avião que sairia, o aviãozinho, quando eu falo de avião, eu estou falando de uma Kombi com hélice, tá? E naquele caso era uma Kombi com hélice de ventilador, porque não vou dar detalhes aqui, mas era um negócio que só o sangue de Jesus na terra, a ponto de eu ter perguntado para o piloto assim: ô meu amigo, isso aqui não cai todo dia, não? Ele disse: não senhor, já faz um tempo que não cai nenhum. E eu falei: quanto tempo mais ou menos? Ele fez umas 3 semanas. Tipo assim, já está na hora de acontecer. E o pastor que estava do meu lado, eu falei assim: pastor, aqui é o sangue de Jesus em cima e a mão embaixo. Aí o pastor perguntou: mas por que, pastor Josué? Eu disse: porque o sangue de Jesus em cima é para proteger, e a mão embaixo para não deixar cair. Naquele dia eu fiz tanto voto que tu não faz ideia. Então no sábado é que eu cheguei no Crepurizão, umas casas assim bem espaçadas de uma para outra, no meio da mata. Me colocaram num hotelzinho, numa pousada, que o quarto que eu fiquei estendia por cima do rio. Livre Deus, um tremor de terra, por cima do rio, numa altura descomunal. E eu pensei comigo:
eu vou pregar para quem aqui, Jesus? Porque você não via nem casas, não tinha uma quantidade de casas, tá? Quando deu 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, começou a encostar barcos, do meio da mata começou a sair carroça de burro, puxada a cavalo, gente com criança no carrinho de mão empurrando. Irmão, não tinha menos de 2.000 pessoas no culto daquela noite. Teve um irmão que chegou para mim, eu estava vendendo o meu material, e ele disse: pastor, eu gostaria muito de levar, mas eu estou sem dinheiro. Aí ele disse assim: eu caminhei 4 horas dentro da mata até chegar no rio, naveguei 9 horas até chegar aqui para ouvi-lo. Na volta eu vou navegar 12 horas, porque é contra a correnteza, então demora mais, e caminho mais 4 horas. Quando ele deu o depoimento, eu falei: ô irmão, escolhe um de cada e leva, vai ouvindo no barco. Não tinha condição de eu não querer que aquele irmão levasse um CD de cada, uma fita de cada, um livro de cada. É muito tempo para remar, para participar de um culto. Mas a questão disto aí está na sede de Deus. A única coisa que justifica tamanho desprendimento, tamanho esforço, é a sede de Deus. Por isso que eu te pergunto: qual é o nível da tua sede? Ah, pastor, eu vim para o culto hoje pela graça, saí de casa às 5 da manhã, passei o dia no trabalho, tive uma série de problemas, estou aqui com o corpo pedindo para cair, mas eu vim. Isto define o nível da sua sede. Pastor, hoje eu não tinha disposição mental, eu não estava bem, eu tive uma indisposição com meu marido, uma indisposição com a minha esposa, meu filho adoeceu, meu dia não foi bom, mas eu vim porque eu sei que Deus tem uma palavra para mim. Isto revela o nível da tua sede. Eu não oro porque não tenho vontade, você não ora porque não tem sede. Eu não leio a Bíblia porque quando eu começo a ler a Bíblia eu desanimo. Você não lê a Bíblia porque você não tem sede. Você não jejua porque você não tem sede. Um crente com sede de Deus não faz charme para buscar a sua presença. Escolhe um horário para adentrar diante dele e mergulhar na sua graça. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Eu disse aqui outro dia para os irmãos que, na verdade, e aqui eu vou ofender, de certa forma, o comportamento de muitos de nós temos mais atrativo pelo poder de Deus do que pela presença de Deus. Ô pastor, não entendi, não é a mesma coisa? Não. Eu gosto de viver no poder porque o poder revela a minha espiritualidade, a presença revela a minha pecaminosidade. Eu gosto de chegar aqui falando rajada de línguas, saltitando, fazendo pirueta. Outro dia eu vi um vídeo de um irmão subindo a coluna do templo, cheio do poder de Deus. O poder faz as pessoas dizerem: olha como ele é espiritual. A presença confronta, a presença atrita, a presença exige arrependimento e conversão. E eu citei para os irmãos aqui 2 versículos pelo menos, e posso trazer mais, que deixam muito claros a diferença entre presença e poder. Lá no Êxodo 33, o Senhor diz a Moisés assim: a minha presença não vai com você. Esse povo é muito rebelde, Moisés. Se a minha presença for contigo, eu vou consumir esse povo no fogo da minha ira. Mas olha, eu não vou contigo, mas eu vou mandar o meu anjo forte. O anjo do meu poder vai e te abrirá todos os caminhos. Moisés diz assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Moisés entendia que o poder não substitui a presença.
Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Elias está fugindo de Jezabel, e ele está escondido na caverna, porque os profetas de Israel foram mortos por Jezabel e Acabe. Alguns entendem que entre os profetas que foram mortos estavam os pais de Elias. Daí ele dizer: não sou melhor do que meus pais, mata-me. E de repente a Bíblia diz que vem um terremoto e a terra está estremecendo e sacudindo, e o texto sugere de Elias uma expectativa pela presença de Deus. Aí o texto diz assim: porém Deus não estava no terremoto. É poder, mas não é presença. De repente a Bíblia diz que vem uma saraiva, chuva de granizo. Toda a vegetação é coberta pelo granizo, e Elias diz: lá vem Deus. E o texto diz: porém Deus não estava na saraiva. De repente a Bíblia diz que vem colunas de fogo sobre o deserto, e as colunas de fogo vinham devorando tudo à sua frente. E já que Elias está acostumado com o fogo de Deus, não é incomum achar que Elias esperou Deus do fogo. De repente a Bíblia diz: porém Deus não estava no fogo. Terremoto é poder, granizo é poder, fogo é poder, mas não é presença. Quantas vezes você acreditou que estava na presença de Deus só porque todo mundo estava pulando, só porque todo mundo estava caindo? O pregador soprava e você caía, o pregador empurrava e você descia, e você dizia: isso é que é presença. E Deus olhando de longe dizendo: eles se contentam apenas com o poder. A presença de Deus não é dada para qualquer um de qualquer maneira. A presença de Deus é dada para aquele que tem sede e fome de estar com Ele. Aleluia. Nos enganamos muitas vezes com o templo cheio, a movimentação, um louvor fervoroso, uma pregação espetacular, quando a presença de Deus muitas vezes vem serena, silenciosa. Não é sempre que Deus se manifesta fazendo movimento, e é por isso que muitas vezes sequer o percebemos. Mas como eu posso desfrutar desta presença, pastor Josué? Como sentir a presença de Deus? Primeiro, valorize-a. Valorize a presença de Deus de modo que você não deseje nada como você deseja a presença do Senhor. Que nada ocupe no nosso coração o lugar desta presença. Se alguém perguntar para você se você valoriza a presença de Deus, provavelmente você vai dizer que sim. É claro que eu valorizo a presença de Deus, mas é incrível como muitas vezes na prática não é bem isso. Nós valorizamos, na verdade, o ambiente religioso, nós valorizamos a apresentação, nós valorizamos a performance, nós valorizamos a dinâmica do culto, nós valorizamos o equipamento, nós valorizamos a tradição, mas muitas vezes ignoramos a presença de Deus conosco na solitude. Eu vou repetir: Moisés, a minha presença não vai com você, porque esse povo é rebelde. Se a minha presença for, eu vou destruir esse povo com o fogo da minha ira. Aí Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Lá no versículo 14 ele diz assim: como é que se saberá que nós somos o teu povo, se não for pela tua presença conosco?
Moisés está deixando claro que o que denota que nós somos povo de Deus não é o poder, é a presença. Vou te garantir que às vezes o poder de Deus está onde Deus não está. Jesus diz assim: naquele dia, dia do julgamento, muitos dirão: eu expulsei demônios em teu nome. Poder. Eu curei em teu nome. Poder. Paralíticos andaram em teu nome. Poder. Aí Jesus diz: e eu lhes direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tinha poder, mas Jesus não sabe quem era. Jesus não estava lá. Sabe, na medida que oro, e na medida que me aprofundo um pouco mais na presença de Deus, vou percebendo que por muitas vezes tudo que nós sentimos é o poder, sem a presença. O poder vai se manifestar e ele não vai exigir certas coisas, mas a presença vai. A presença vai exigir ordem. A presença vai exigir santidade. A presença vai exigir comunhão. A presença vai exigir busca. A presença vai exigir entrega. Por isso que no Salmo 27, versículo 4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Sabe o que é interessante? Nos dias de Eli, segundo o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, nos dias de Eli, a arca de Deus foi tomada de Israel. Olha só, a arca era o maior símbolo da presença de Deus, o maior símbolo material da presença de Deus. E a arca foi levada para a terra dos filisteus. E os filisteus pegaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagon, que era considerada a sua divindade mais poderosa. A arca estava frente a frente com Dagon. Aí a Bíblia diz que na primeira noite, quando amanheceu o dia, Dagon estava caído, emborcado na frente da arca. Os filisteus se assustaram com aquilo, levantaram Dagon. Te vi pasar con esa calma y me dejaste todo en la palma. Yo no quería caer tan fácil, pero tu nombre me quedó frágil. Tu boca dice ven, no te vayas, y yo me acerco aunque me fallas. Así, se me olvida el control, late más duro por ti, mi corazón. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather,
bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks,
Same make I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night, still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And colocaram lá no lugar novamente, e na próxima noite, quando amanhece o dia, Dagon novamente está caído, emborcado, só que agora o pescoço, as mãos e os pés quebrados na frente da arca. Presta atenção, na presença de Deus nenhuma entidade fica de pé. Eu vou repetir porque só uns 3 ouviram. Na presença de Deus nenhuma entidade fica de pé. Então quando Satanás estiver perturbando a sua casa, quando Satanás estiver perturbando a sua mente, quando o diabo estiver perturbando o seu marido, perturbando o seu filho, comece a dizer assim: traz a tua presença para este lugar, Senhor. Traz a tua presença para este lugar, Senhor. O inimigo não vai resistir. No terceiro dia, todos os filisteus amanheceram com úlceras. Quando reuniram os príncipes da Filístia, alguém disse: isso é por causa da arca do Deus de Israel. É melhor tirar esse negócio daqui. Eles pegaram a arca, encheram de presentes, à noite escondidos, atravessaram a fronteira e deixaram a arca na fronteira da Filístia com o território de Israel, no lugar chamado Kiriat Jearim. Quando souberam que a arca estava na fronteira, mandaram buscar a arca.
e a arca foi levada para a casa de Abinadab. Presta atenção, Saul reinou 40 anos e não foi buscar a arca. A arca ficou 40 anos na casa de Abinadab. Presta atenção, 40 anos a arca na casa de Abinadab, e a Bíblia não cita nenhum episódio incomum na casa de Abinadab. Aí no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz que a alma do povo em Jerusalém ansiava pelo Senhor. Então Davi, agora é o rei, Davi decide não governar sem a presença da arca. E Davi arregimenta 30 mil homens para buscar a arca de Deus. Errou também. Por quê? Porque a arca foi tomada de Israel e não de uma elite. Davi levou 30 mil homens, porque no dia que a arca foi tomada, 30 mil homens morreram. Então Davi está levando o mesmo número. E Davi mandou fazer varais de ouro e bois novos para transportarem a arca de Deus. Mas a lei dizia que a arca teria que ser transportada pelos levitas. Davi estava imitando os povos pagãos. Na medida que a arca foi tirada da casa de Abinadab e ia pelo caminho sobre os bois, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. E Uzá, com medo que a arca caísse, tentou segurá-la. Aí a Bíblia diz que veio fogo do céu e matou a Uzá. Davi, angustiado, pegou a arca e colocou na casa de um homem meio judeu, chamado Obed-edom. Presta atenção, quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Eu vou perguntar de novo, quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 40 anos. Na casa de Obed-edom, a arca só tinha 90 dias. E alguém chegou para Davi e disse assim: majestade, eu acho bom buscar a arca na casa de Obed-edom. E Davi perguntou: mas por quê? Porque esse tempo que a arca está na casa de Obed-edom, Deus abençoou Obed-edom e a sua casa. Ou seja, a arca estava lá há 90 dias. A mulher de Obed-edom foi curada, os filhos de Obed-edom foram transformados, as finanças de Obed-edom voltaram ao normal. Deus começou a abençoar a casa de Obed. Ficou 40 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. 90 dias, 3 meses na casa de Obed-edom, e mudou a história da casa de Obed. A mesma arca, porque lá não aconteceu nada em 40 anos, e aqui aconteceu um fenômeno em 90 dias. Porque a presença de Deus vai liberar sobre você as suas bênçãos na proporção que você a reconhece e a valoriza. Me parece que para Abinadab era só a arca, para Obed era a arca. Para Abinadab era só uma caixa de madeira forrada de ouro. Para Obed era a presença de Deus na minha casa. A presença de Deus na minha casa. Sabe o que é estranho? Abinadab era levita, e Obed nem era judeu por inteiro. Sabe o que acontece? É muito perigoso quando nós acostumamos com o altar. Eu sou levita, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou músico. Não, eu sou membro da igreja, eu sou membro fundador. A nossa vaidade religiosa impede a manifestação da presença de Deus. Nós temos a tendência de tornar a presença de Deus algo comum, só pelo privilégio de estarmos na sua presença. Eu tenho tanto acesso ao lugar santo que já não faz diferença para mim.
Tem alguém me entendendo ou não? Cuidado para não acostumar com a presença de Deus. Tem uma coisa que, uma certa feita, eu preguei numa cruzada em Teresina. A polícia militar diz que naquela cruzada tinha cerca de 60 mil pessoas. Eu preguei numa tranquilidade, gente, não senti nenhum medo da multidão, sem pavor, sem nervosismo. No outro dia cheguei em Feira de Santana e fui pregar numa igreja aí em algum bairro da cidade. Não tinha 100 pessoas. Não tinha 100 pessoas na igreja. Me deu uma tremedeira. Bateu um nervoso, a boca secou, a ponta dos dedos esfriou e a língua não produzia saliva. Gente, eu fiquei num nervoso, num mal-estar, numa tensão. Quando eu cheguei em casa, eu falei com Deus: eu não entendi, Jesus. Eu preguei ontem para 60 mil pessoas. Não senti nada, preguei tranquilão. Hoje eu vou pregar para 100 pessoas e passo mal, fico nervoso, fico tenso. Qual é o problema? O Senhor falou comigo assim: você não pode deixar de depender de mim. Corremos o risco de que, como somos levitas, estamos acostumados com as coisas de Deus, tratarmos a sua presença como algo qualquer. Não haverá o que nós queremos enquanto não aprendermos a tratar a presença de Deus como a presença de Deus. Provoque seu vizinho e diga para ele aí: valorize a presença de Deus. Valorize a ponto de buscá-la. Busque a presença de Deus. Ei, olha bem nos meus olhos verdes. Para de buscar bênçãos. Para de buscar dinheiro. Para de buscar a derrota dos seus inimigos. Para de buscar a vergonha de quem te envergonhou. Para de orar para Deus provar para alguém que você é. Pare, apenas busque a sua presença. Salmo de número 27, o salmista diz assim, Salmo 32, versículo 5: quando o Senhor disse: buscai a minha face, o meu coração te disse a ti, a tua face, ó Senhor, buscarei. Observe em Jeremias 29, 11 e 12, que o Senhor diz assim: então ireis a mim, e me buscareis, e orareis a mim, e eu me manifestarei a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que é extraordinário na Bíblia? Lá em João capítulo 20, relata para nós da ressurreição de Jesus. Quando as mulheres vão subindo para o túmulo e elas vão perguntando: quem nos removerá a pedra? Quando elas chegaram na frente do túmulo, a pedra estava removida. E um anjo disse para elas: a quem buscais? Ao que vive dentre os mortos? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. A Bíblia diz que elas voltaram apressadamente, cheias de grande alegria. Porém, Maria Madalena ficou. Fazendo o quê? E o buscava pelo jardim. Na verdade, Maria ficou procurando se na verdade ele havia ressuscitado, ou se de repente tiraram o seu corpo dali, ou quem sabe ele ressuscitou, mas não saiu daqui, está caminhando por aqui. Ela está buscando, porque Jesus se apresentou primeiro a Maria Madalena. Por que não primeiro a Pedro? Por que não primeiro a João? Por que não primeiro a outro qualquer? Porque ele se apresentou primeiro a quem ficou lhe buscando. Qual foi a última vez que você fez uma oração? Vou fazer uma pergunta simples. Quem orou hoje antes de vir para a igreja, em algum horário do dia? Você parou e orou, levanta-se a mão. Que lindo. E quem buscou a presença de Deus?
Porque na maioria das vezes a gente ajoelha para orar, para pedir um dia de paz, um dia de bênção, porta aberta, solução de problema, providência, provisão, livramento. E Deus está querendo manifestar em nós a sua presença. Quando estamos na sua presença, onde nós chegamos, o ambiente é contagiado por esta presença. Porque a presença de Deus transmite paz, a presença de Deus comunica a sua glória, a presença de Deus comunica o seu milagre. Busca a presença do Senhor, mergulhe a sua alma na presença de Deus. Pastor, eu não tenho nem palavras para orar. Sério? Não, pastor, eu não tenho palavras para orar mais do que 10 minutos. Sério? É porque você está querendo fazer para Deus uma lista de pedidos. Ajoelha sem pedir nada, só ajoelhe e diga: Senhor, eu estou aqui porque eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Você vai orar 1 hora, 2, 5, 10. E quando a presença de Deus se revelar, você vai ver que o tempo não conta. Busque a presença de Deus. Eu sou de uma geração que não é a presença de Deus que se busca mais. Eu sou de uma geração que busca qualquer outra coisa, menos a presença. Aí, eu te digo, em terceiro lugar, já caminhando para concluir, deseje a presença de Deus. Diz aí para o seu vizinho: deseje a presença de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 10 e 11, diz para nós que os discípulos retornaram para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro. É como se ela dissesse assim: eu não acredito, como pode estar vazio? Ele ficou aqui, onde está agora? E quando ela olha para baixo, observando, desejando, 2 anjos lhe aparecem e dizem para ela: por que choras, mulher? Os outros não viram o anjo, os outros não viram Jesus. E ela diz: eu chorei, ou eu choro, porque tiraram daqui o corpo do meu mestre, e eu não sei onde o puseram. Então, os anjos olhando para ela, aleluia, a Bíblia diz que ela voltou-se e olhou para trás, e viu Jesus em pé. E ele diz: Maria. Ela respondeu: Rabi. Raboni, Raboni, mestre, meu mestre, meu bom mestre. E ele diz: não temas, não me toques, Maria. Vai, dize aos meus discípulos que eu os encontro na Galileia. Presta atenção, essa Maria Madalena é aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Preste atenção, cadê o jovem rico que não está aqui? Cadê Pedro que não está aqui? Sabe o que é interessante? Muitas vezes Jesus salva a pessoa do pior nível de sarjeta do pecado, e de repente ele está sendo usado por Deus de maneira extraordinária, e você começa a dizer assim: eu estou aqui há tanto tempo e Deus não me usa desse jeito. É porque a explicação está na sede. Você foi no sepulcro, quando viu que estava vazio, foi embora. Ela ficou esperando, ela ficou buscando por Jesus. É por isso que crentes antigos e enferrujados têm dificuldade de ver novos convertidos sendo usados por Deus poderosamente, porque nós medimos pelo FGTS espiritual, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu tenho 30 anos na igreja e Deus não me usa assim. Você pode estar na igreja da mesma época que o piso foi assentado. Se tu fores seco,
como o piso, a presença de Deus não vai se manifestar a você. Porque Deus se manifesta a quem o deseja, a quem o quer. Deus não precisa sair por aí desesperado, alguém me aceite, alguém me deseje. Deus não precisa disso. Sou eu que preciso almejá-lo mais do que tudo na minha vida. Eu preciso querê-lo mais do que qualquer coisa na minha vida. Eu preciso buscá-lo mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Deus não se manifesta para quem não o deseja. O evangelho moderno é o evangelho das bênçãos de Deus. E Deus está querendo que nós voltemos ao evangelho do Deus das bênçãos. Ele é a nossa busca. Ele é o nosso centro. Ele é a causa da nossa vinda à sua presença. E as demais coisas, estas vos serão acrescentadas. Então eu quero concluir te dizendo o seguinte: a melhor maneira de atrair a presença de Deus é: faça da sua vida um altar de adoração. Adore a Deus. Provoca seu vizinho, diga para ele assim: viva para adorar. Tudo que você fizer, faça para adorar. Adore a Deus em todo o tempo. Adore a Deus com toda a sua existência. Salmo 22:3 diz que Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Entronizado ali, literalmente é habitar. Deus mora onde há louvor. Deus mora onde há adoração. Deus habita onde Ele é adorado. Você quer a presença de Deus na sua empresa? Faça da sua empresa uma empresa para a adoração. Não estou dizendo para você fazer culto na sua empresa o dia inteiro. Estou dizendo, faça da sua empresa um culto. Faça do seu negócio um culto. Faça da sua vida um culto. Exista para adorar. Entronize Deus. Faça dele o primeiro e único na sua vida e na sua história. João 4:23 e 24, Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É preciso, irmãos, que nós atraiamos a presença de Deus pela adoração. É incrível que às vezes nem quando estamos cantando a gente adora. É incrível que muitas vezes nem quando estamos pregando a gente adora. É incrível que a igreja perdeu o conceito de vida cristã. A vida cristã é compreender que o altar da adoração precisa ser restaurado. Vai lá para o Monte Carmelo, quando Elias entra no desafio com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. Como está o altar da adoração na sua vida? Eu conheço crente que tem altar do Bahia em casa. Eu conheço crente que tem altar do Vitória em casa. Eu conheço crente que tem altar do Flamengo em casa. Eu conheço um irmão que tem altar do Real Madrid em casa. E o altar do Senhor, como está na nossa vida? Que lugar Deus ocupa na nossa história? Elias restaurou o altar. É preciso restaurar o altar da adoração em nossa casa. É preciso que os nossos filhos precisam ver que nós, pais, existimos para adorar a Deus. Para de ouvir músicas quaisquer na sua casa e deixa tocar músicas que adoram ao Senhor. Desligue a TV e se concentre em Deus. Saia da rede social um pouco e dê tempo para Deus.
Restaure o altar da adoração em sua casa. Faz da tua casa um ambiente de culto a Deus. Precisamos restaurar o altar da adoração na igreja. Quantas vezes no culto nós fazemos meras apresentações? A gente vai para a igreja mais para cumprir uma tabela do que para adorar. E o detalhe, aqui no Brasil nós temos o hábito de vir ao culto para buscar algo de Deus. Não. Culto não é lugar para buscar algo de Deus. Culto é lugar para trazer algo para Deus. É para oferecer a Ele a nossa adoração. A igreja brasileira precisa restaurar o altar da adoração. Precisamos restaurar o altar da adoração na nossa nação. O país invoca demônios. O país adora todo tipo de imagem, ídolos, figuras humanas. Poucos se prestam a adorar a Deus. E quer saber o que é pior? O pior é quando a própria igreja ignora essa missão de adoradora. Porque sinceramente, irmãos, se o país é entregue à corrupção, à idolatria, à prostituição e à violência, preste atenção, o mundo sempre foi assim. O problema é quando a igreja perde a noção de quem ela é em Deus. O problema é quando a igreja já não é mais o lugar da adoração, é o lugar do encontro religioso. Virou um clube social e religioso. Perdeu o conceito de presença de Deus. Nós precisamos ter sede pela presença do Senhor. Fica de pé, por favor, quem puder. Nós precisamos ter sede pela presença de Deus. E o que vai definir as experiências que teremos na vida cristã é a intensidade desta sede. O que vai definir os nossos próximos dias, semanas e meses na vida cristã é esta sede. Não espere a escassez vir para sentir sede, porque na escassez você toma água e nem vê que tem sapo morto nela. A água está jorrando, a fonte é abundante, e nós não a queremos, porque temos a teoria da piscina em casa. Como eu tenho, eu não me preocupo. Como eu tenho, eu não dou o devido valor. Quantos irmãos ao redor do mundo gostariam do direito de cultuar? Quantas pessoas gostariam agora o direito de estar na presença de Deus e perderam esta comunicação? Que o Espírito Santo nos converta, que a sua palavra entre em nosso coração, que a gente perca a ideia de que o templo é cumprimento de tabela, que o culto é uma reunião para ouvir um pregador falar. Que a nossa vida se volte para a presença daquele que é o único digno de adoração e louvor, e você diga para ele: eu desejo a tua presença, eu quero a tua presença. Aproveite esses dias vindouros, altere a sua oração e comece a dizer ao Senhor: o que eu quero é a presença do Senhor em minha vida. Eu quero a presença do Senhor na minha casa. Eu quero a presença do Senhor no meu carro. Quando você começar a fazer essa oração, você vai ver que você vai acordar em lágrimas, sentindo a presença de Deus.
Você vai começar a acordar falando em línguas na madrugada. Você está dormindo falando em línguas. No carro, você vai começar a sentir a presença de Deus e vai começar a chorar. E tem situação que você vai ter que parar o carro para desfrutar dessa presença, porque não dá para dirigir em lágrimas. Oh, igreja, é disso que nós precisamos. Ore comigo e diga comigo: Senhor, Senhor, tudo o que eu mais quero é a tua presença. Diga comigo: eu abro mão de qualquer privilégio pela tua presença. Eu renuncio tudo e qualquer coisa que impede a tua presença de se revelar a mim. Só não retires de mim a tua presença.